O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é alvo de operação da Polícia Federal. A suspeita de fraudes em contratos de hospitais de campanha. O Senado aprova projeto que dá ao SUS direito de usar leitos de UTI de hospitais privados para tratar pacientes com a Covid-19. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Placebo, que envolve o governador do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, Wilson Witzel sabia de supostas fraudes em contratos de hospitais de campanha que ultrapassam 830 milhões de reais. A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos foi o Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel. Os oficiais também estiveram no Palácio Guanabara, sede do governo. Segundo a investigação, os orçamentos para serviços de montagem e desmontagem de tendas, instalação de caixas d'água, geradores de energia e piso para a criação de 7 hospitais de campanha foram fraudados. Hoje, apenas a unidade do Maracanã está funcionando. O esquema de corrupção teria participação da organização social IABAS, contratada de forma emergencial. O custo total, 836 milhões de reais. O escritório da organização no centro do Rio de Janeiro e a sede da empresa em São Paulo foram alvos de buscas. Na decisão do STJ, o ministro Benedito Gonçalves afirma que há indícios da participação ativa do governador Wilson Witzel quanto ao conhecimento e comando das contratações com as empresas investigadas, mesmo sem ter assinado diretamente os documentos. Os policiais federais estiveram ainda na antiga casa do governador, na zona norte da capital fluminense e no escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel. Ela teria prestado serviços a uma empresa ligada ao empresário Mário Peixoto, preso no último dia 14 por suspeita de fraudes na área da saúde. Os policiais cumpriram mandados ainda no apartamento do ex-subsecretário Gabriel Neves por suspeita de fraude em licitações e na casa do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Edmar deixou a pasta há pouco mais de uma semana por causa da demora na entrega dos hospitais de campanha. E o governador do Rio de Janeiro se defendeu das acusações. Witzel disse ser vítima de perseguição política. Continuarei trabalhando de cabeça erguida. Manterei minha rotina de trabalho para continuar salvando vidas e corrigindo erros que todos nós estamos passíveis de sofrermos diante desse momento tão difícil que atravessa o Brasil, governado por um líder que, além de ignorar o perigo pelo qual nós estamos passando, inicia perseguições políticas àqueles que ele considera inimigos. Witzel também atacou o senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro, bens injustificáveis. Mais tarde, pelas redes sociais, Flávio respondeu aos ataques. O senador disse que nunca encontraram nenhuma prova contra ele. Falou ainda que os casos de corrupção no governo Witzel já eram conhecidos e negou que tenha havido interferência no trabalho da Polícia Federal. Essa investigação, governador, acho que você estava tão nervoso com a visita do Uber da Polícia Federal aí na sua casa hoje, que ela começou na Polícia Civil do Rio. Foi a sua polícia que estava te investigando. Agora, quando chegaram a elementos razoáveis de que você estava envolvido, coisas contundentes, eles tiveram que transferir o foro para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e passar o caso para o Ministério Público Federal. Então não tem nada a ver com Polícia Federal. Isso aí, um ministro do STJ autoriza a busca e apreensão na sua casa. Todo o devido processo legal cumprido. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista no começo da noite, em frente ao Palácio da Alvorada, também falou rapidamente sobre a Operação Placebo. Tem gente preocupada. Ele quer botar a culpa em mim. Está falando do meu filho. Né? A Polícia Federal, quando faz suas operações, né, faz operação planejada, pensada. E a operação, repito, quem determinou a operação foi o
STJ, e diz o ministro do STJ, se eu não me engano, que tendo em vista ao grau de conhecimento dos envolvidos, jurídico, né? Segundo aqui, teriam capacidade grande de destruir provas. Por isso a rapidez nessa operação é de hoje, né? Tinha que ser feita agora. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve ser ouvido em no máximo 5 dias pela Polícia Federal no inquérito das fake news. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator desse caso. Weintraub deve prestar esclarecimentos sobre uma declaração durante uma reunião ministerial na qual afirmou que, por ele, colocaria, entre aspas, vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Fecha aspas. Segundo Moraes, a fala de Weintraub constituiu ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo e também reveste-se de claro intuito de lesar a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito. Ao comentar o assunto nas redes sociais, Weintraub disse que não atacou leis, instituições ou a honra de ocupantes ao se referir ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ao balanço da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 158 mil casos recuperados já da doença e 208 mil pessoas estão em acompanhamento. As mortes passam de 24.500. E olha só, em votação unânime por 76 votos, o Senado aprovou um projeto que dá ao SUS, o Sistema Único de Saúde, a opção de contar com leitos de UTI de hospitais privados. As vagas serão destinadas a pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou até suspeita e diagnóstico de Covid-19. Só que o texto estabelece que o uso das vagas só será possível se o hospital estiver com taxa de ocupação da UTI menor do que 85% da capacidade. As unidades vão receber uma indenização também por ceder o espaço. Esse texto ainda vai ter que passar pela Câmara e ter sanção presidencial. O estado de São Paulo recebeu nesta terça 133 ventiladores pulmonares mecânicos vindos da China e 200 da Turquia. O governo espera outro lote da China com mais de 1.000 aparelhos e um novo da Turquia com 1.500 unidades. Os produtos devem chegar em junho. Os respiradores são testados e calibrados pelo Hospital das Clínicas em São Paulo. 60 equipamentos que já estavam disponíveis serão instalados em hospitais da Grande São Paulo, Piracicaba e Naame Campinas. A companhia aérea Latam entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa afirma que atualmente opera com 5% da capacidade. A decisão não afeta a operação no Brasil. Na semana passada, a Latam foi incluída no programa de ajuda do governo federal às companhias aéreas no valor de 6 bilhões de reais, financiados pelo BNDES. Apesar do auxílio, a empresa não descarta pedir recuperação judicial por aqui também e diz que as passagens já compradas poderão ser usadas em outras datas. A reforma na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, foi concluída mais de um ano depois do massacre que deixou 2 funcionárias e 5 estudantes mortos. As obras foram pagas principalmente por empresas parceiras do Instituto Ecofuturo. Elas custaram 3 milhões de reais. A unidade foi alvo do maior atentado contra uma escola pública do estado em março do ano passado, quando 2 ex-alunos entraram armados no intervalo e atacaram estudantes e funcionários. Por enquanto, a população terá que esperar para conferir as mudanças, já que as aulas presenciais estão suspensas por causa da pandemia. E olha, em Canela, no Rio Grande do Sul, um crime inusitado ganhou repercussão na internet. Roda aí. O assalto foi anunciado por meio desse bilhete. O assaltante é esse jovem cadeirante que tem paralisia cerebral, é surdo e mudo. Ele usou os pés para entregar o bilhete e apontar um revólver de brinquedo em direção ao vendedor e a um cliente da joalheria. Um rapaz que presenciou o fato chamou a polícia e o jovem foi levado à delegacia. O assaltante foi liberado depois de prestar depoimento na presença de um familiar. Ele não tinha antecedentes criminais. O delegado da cidade abriu um inquérito para apurar o caso. Em Minas Gerais, na cidade de Manhuaçu, uma mulher roubou um bebê recém-nascido dentro de uma maternidade. Segundo a polícia, a criminosa de 27 anos fingiu que estava grávida e sentindo dores para conseguir atendimento no hospital. Depois de ser medicada, se passou por enfermeira e pegou a criança dos braços da mãe. As câmeras de segurança registraram tudo.
A polícia foi acionada e os taxistas indicaram o destino da mulher. Ela foi encontrada com a criança em uma casa na zona rural e presa em flagrante. A PM registrou o momento de emoção quando a garotinha foi devolvida para a mãe. No interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Planalto, uma mãe confessou ter matado o próprio filho de 11 anos. De acordo com a perícia, Rafael Matheus Winques foi morto por estrangulamento. O garoto estava desaparecido desde o dia 15 de maio. Depois de uma série de depoimentos contraditórios à polícia, Alexandra Batista confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava. A polícia ainda apura se ela contou com a ajuda de alguém. Quer ganhar prêmios e interagir com a programação da Rede TV? Então não perca tempo, tem o Rede TV Plus. Você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Anotou? Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV. Bom, gente, a atriz Aracy Barabanian está internada no Centro de Terapia Intensiva de um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela teve uma crise de insuficiência respiratória e, de acordo com o boletim médico, o estado de saúde da atriz, que está com 80 anos, inspira cuidados. Aracy passou por uma série de exames agora, inclusive o da Covid-19. Eu fico por aqui, uma boa noite para você, bom descanso e até amanhã.